como base de orientação as palestras do orador espírita Haroldo Dutra Dias, vamos continuar com o estudo do Evangelho. Desta feita, vamos ouvir e visualizar um excerto de uma palestra deste irmão, várias que ele tem sobre este tema, que é a parábola do bom samaritano, que convidávamos a todos os que tivessem essa possibilidade de poderem assistir a essas palestras online, pois claro, porque realmente o que aqui vamos passar é só um excerto dessas palestras dele e, portanto, são 9 minutos que serviram também e para nós de base para a orientação do estudo do nosso Evangelho. Vamos então começar. Quanto ao primeiro mandamento, nenhum problema. Não tem problema. O problema está no segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, isso eles sabiam, eles aprendiam. Eles aprendiam desde pequenininho. O que é amar a Deus de todo o coração para eles? Todo o coração significa para eles. Para eles. O coração é a sede da inteligência e do sentimento. Não é como a gente que o coração é a sede só do sentimento. Na cultura em que Jesus nasceu, o coração é a sede da inteligência, do raciocínio e do sentimento. A inteligência não está no cérebro, está no coração. Mas o coração do ser humano é dividido. A gente quer fazer o bem, mas quer fazer o mal também. A gente é bom, mas é também malvado. Então, nosso coração é uma colcha de retalhos. É muito dividido. Amar a Deus de todo o coração significa: é preciso dar unidade ao nosso coração. Todo o nosso ser tem que amar a Deus. E isso implica, segundo a interpretação deles, para amar a Deus verdadeiramente, você precisa usar toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, todo o seu sentimento, e precisa aprender a controlar as suas paixões. Porque se você não controlar as suas paixões, o seu coração está dividido, e um coração dividido não é capaz de amar a Deus. Isso é o que eles aprendiam na escola. O Paulo aprendeu isso pequenininho, era a evangelização da infância dele. Aprendi a amar a Deus de todo o coração. Está registrado nos textos essa interpretação. Mas esse era o primeiro nível. O segundo nível era amar a Deus de toda a alma. E a alma para eles o que era? Eles não gostavam de dividir corpo e espírito. Eles não gostavam de fazer isso. Para eles a alma, como para nós espíritas, é a união do corpo com o espírito, mas sem dividir. É como se fosse um todo. Qual que era a interpretação de amar a Deus de toda a alma? Significa: não me venha só com sentimentos e palavras. É preciso demonstrar o amor a Deus com gestos concretos. É preciso fazer. Por isso eles peregrinavam para Jerusalém, por isso eles ofereciam sacrifício, por isso eles faziam coisas. Eles faziam coisas concretas, porque fazer coisas concretas é demonstrar o amor a Deus com atos concretos. Atos concretos é amar a Deus de toda a tua alma. Segundo nível. E o terceiro nível? Amar a Deus com todas as tuas forças. Esse é um pouquinho mais difícil, eu já vou direto ao ponto, senão nós vamos perder tempo. Forças aqui eram entendidas como todos os bens que você tem.
Então, amar a Deus com todas as suas forças significa colocar tudo o que você tem a serviço de Deus, a serviço do bem. Você jamais deve utilizar os seus bens para fazer o mal. Os seus bens têm que estar a serviço de Deus. Então isso o doutor da lei sabia. Isso está lá no texto. Quando a criança ia estudar, ela aprendia isso. Aos sábados, isso era repetido todo sábado na sinagoga. O judeu praticante lia esse versículo 3 vezes ao dia. Ele acordava e lia: amarás o Senhor teu Deus, porque esse é o Shema. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ao meio-dia eles cantavam isso de novo, e à noite cantavam isso de novo. Então eles conheciam essa lição de cor e salteado. Isso eles sabiam. Não tem nenhum problema em amar a Deus, pelo menos intelectualmente. Onde está o problema? Levítico 19, versículo 8: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E criou-se 2 correntes na época de Jesus. Uma dizia assim: não, peraí, próximo, a palavra é irmão, a palavra que está lá é arri, meu irmão. Amarás o teu irmão, como a ti mesmo. Aí ele falava só: irmão é só o judeu. Então, se o sujeito for romano, ele não é judeu, então não precisa amá-lo. Se ele for grego, também não precisa amá-lo. Ele tem que ser do meu povo. Então é mais ou menos assim: eu preciso amar o meu próximo. Ele é corintiano? Não, então não precisa amar. Preciso amar o meu próximo. Nasceu em Campina Grande? Não, então não tem obrigação. Só preciso amar os de Campina Grande. E essa era a interpretação majoritária. Então, se um judeu estivesse comendo e sentasse um romano do lado dele, ele levantava. Se ele passasse pela estrada e tivesse um romano caído, podia ir embora, ele não tem que ajudar. Ele só tem que ajudar se for do povo dele. Mas havia uma outra corrente de Hilel, avô de Gamaliel, o mestre de Paulo. E o que Hilel ensinava? Não. O irmão aqui tem um sentido amplo, não é só o povo da nação, não. E citava textos. Olha, quando Abraão recebeu os peregrinos, eles eram de outras terras, e Abraão chama eles de irmãos. Então o irmão é todo mundo, independente da nação, independente da crença, independente da cor, mas era a corrente minoritária. Quando Jesus, com fome, com sede e cansado, diz para ele: faze isso e viverás. Fazer o quê? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e você herdará a vida eterna, o mundo vindouro, o mundo de paz. Você será considerado um justo. O doutor da lei fala: mas eu tenho uma dúvida. Lembrem, ele não tem dúvida nenhuma. Na verdade, ele está testando Jesus. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele queria que Jesus desse uma resposta direta. Não, o próximo é todo mundo. Aí ele falou: não, para mim não é, eu sou da corrente tal, para mim o próximo é só. Aí ia criar uma discussão. Qual foi a página que nós lemos na abertura da reunião? Né? Sobre discussão. Não discuta. Foi a página que caiu para a gente.
por coincidência. Por coincidência. Então ele pergunta: quem é meu próximo? Jesus não responde. O que Jesus faz? Não responde diretamente. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, ouvimos e visualizamos um pequeno excerto, como dissemos no início, de uma das parábolas do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, e que explicou tão bem o que é o amor ao próximo. Então, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, encontramos a parábola do bom samaritano. O que é preciso para ser salvo? Ponto 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, estive doente e me haveis visitado, estive preso e me fostes ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupas e te vestimos, ou enfermo, ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizestes. Em seguida, ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes, estive sem roupas e não me vestiste, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então eles lhe responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome ou com sede, sem abrigo ou sem roupa, doente ou na prisão e te deixámos de assistir? E ele lhes dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixaste de usar. Em Mateus, 25, versículos 31 a 46. E o ponto 2. E eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu. E Jesus conta então a parábola. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus que está escrito na lei: Como é que lês? Isto ainda é uma pequena introdução. E ele disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Respondeste bem,
Faz isso e viverás. Nós repetimos, sem dúvida alguma, que é importante também cimentarmos estas reflexões. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, então sim, comentou e falou sobre a parábola do bom samaritano. Então dizes: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem de longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha de viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou de suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou em 2 dinheiros, 2 denários, que eram 2 dias de trabalho, deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: cuida bem deste homem e tudo o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Qual desses 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? Perguntou Jesus. O doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faz o mesmo. Neste capítulo 15, no ponto 3, Allan Kardec diz-nos o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai primeiro a vós, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e do que ele mesmo dá o exemplo. O orgulho e o egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. Nesta parábola, Jesus coloca o samaritano olhado como herético, como herege, isto é, contrário ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé, mas que teve amor pelo próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não considerou a caridade somente como a única condição para se alcançá-la. Se houvesse outras a serem cumpridas, ele as teria citado. Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Caridade e humildade. Diz-nos, continua a dizer-nos Allan Kardec no ponto 5 deste capítulo 15. Caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras:
Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor de Deus e do amor ao próximo, acrescentou: e eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham resumidos nestas palavras: fora da caridade não há salvação. E terminamos com uma mensagem de Allan Kardec, em que ele nos diz, de Allan Kardec, não, de Francisco Cândido Xavier, peço desculpa, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Muito obrigada pela vossa atenção. Que assim seja.